Olá, minha querida comunidade Wibix, seja bem-vinda a mais um Wibixcast. Estamos aqui hoje com a Renata Mancini, uma querida que hoje é presidente da AB Cripto e também Head de Compliance e Risco na Novadax. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Sei que a sua agenda é uma loucura, então agradeço Obrigado muito por ter pelo seu vindo, tempo. Renata. Prazer. Imagina, gente. A gente sempre dá um jeito nas agendas, não tem problema não. Renata, vamos começar ambientando o pessoal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e de como você veio parar nesse mundo cripto. Como foi essa decisão? Foi algo que aconteceu, que você já vinha estudando? Há quanto tempo você está nisso? Vamos lá. Então, você já me apresentou, eu sou Renata Mancini, hoje sou Head de Risco e Compliance da Novadax. Depois eu posso explicar um pouquinho aí o que é Compliance, que é uma coisa que muita gente tem dúvidas, e a gente pode conversar. E eu também sou presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia, a AB Cripto, desde janeiro. E o que eu posso falar? Por que eu apareci nesse segmento, né? Eu já era uma entusiasta de cripto, então eu já operava um pouquinho de algumas moedas, então eu já conhecia um pouquinho do segmento, não com a profundidade que eu conheço hoje, lógico, mas eu venho do segmento regulado, então eu tenho mais de 20 anos de experiência no segmento regulado, em bancos nacionais, internacionais, de atacado, de varejo, corretoras de valores, eu fui B3, infraestrutura de mercado, fui quase todos os segmentos relacionados ao mercado tradicional, eu passei e permaneci por um tempo. Então, o segmento cripto já era uma coisa que estava ali no meu radar. Surgiu a oportunidade, eu fui chamada para trabalhar por um headhunter, ele me achou no mundo LinkedIn, compliance e risco. E eu achei até interessante, porque ele falou: olha, eu não preciso de alguém que tenha conhecimento do segmento cripto, eu preciso de alguém que conheça as regras e as regulamentações do segmento regulado. Então, como a gente vai ter aí um segmento que tende a se tornar 100% regulado, é isso que a gente espera. Então, você topa a oportunidade e aí eu topei essa oportunidade, esse desafio e estou nesse segmento há quase 2 anos. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho, a gente estava até conversando um pouco antes de começar aqui, sobre esse seu papel hoje dentro da Novadax, e queria muito que você explicasse o que é, né, toda essa parte de compliance e risco hoje dentro de uma exchange e como isso até se conversa Bacana, com a AB Cripto. bacana entender isso, né? Porque a gente acha que por cripto ter nascido assim muito anárquica, ainda é uma bagunça, né? E é muito pelo contrário, né? Eu acho que hoje a gente está muito mais organizado e tem muito mais regra, tem muito mais a gente se autorregulamenta há muito tempo, né? Ótimo. E você usou uma palavra anárquico, realmente não podia ser melhor essa palavra. E o que eu posso falar quando eu falo de cripto, corretora e até depois até de AB Cripto, né? Então, a Nova Dax é uma das 3 maiores corretoras do Brasil. Então, a gente tem um volume de transação muito alto. Somos uma corretora que estamos estabelecidos no Brasil desde 2018, então 4 anos, né? 4, 5 anos. E hoje, todas as corretoras que são membros, associados e membros da AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, elas devem seguir o Código de Autorregulação. Então, aí, quando a gente fala do Código de Autorregulação, a gente fala de compliance e risco. E aí, o que é o compliance e o que é o risco dentro de uma corretora? O compliance e o risco não nasceu no segmento cripto, ele já vem do segmento regulado, já existe desde a crise de 1929, lá nos Estados Unidos. Então, ele já vem se formatando e crescendo e tomando cada vez mais força. E hoje, o que eu posso falar sobre compliance? Compliance é estar em conformidade. Em conformidade com todas e quaisquer regras. Não necessariamente só prevenção à lavagem de dinheiro, abertura de conta, não. É estar em conformidade com pagamento de tributos, é estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, é estar em conformidade com os reportes que a gente tem que fazer. Então, quando a gente fala em compliance numa corretora de cripto, a gente fala que
muitas vezes as pessoas acham que é um setor que é criminoso, que não segue as regras, que não cumpre as regras. Não, pelo contrário, a gente já é um setor formal, formalizado, a gente já cumpre uma regra específica do setor, que é uma regra da Receita Federal. Então, todas as corretoras devem seguir essa regra, reportar as movimentações de seus clientes mensalmente. E também a gente segue todas as regras que todas as outras empresas também devem seguir. Então, a gente segue o Código de Defesa do Consumidor, a gente paga imposto, a gente, especificamente, né, no setor, a gente tem CNPJ estabelecido no Brasil, específico de corretora de cripto, existe um KNAI específico para isso, e a gente segue todas as regras e faz reportes ao COAF. Então, o que o compliance faz? Ele cumpre as regras que são esperadas, ou pelas melhores práticas, ou por uma regra específica, lei, normativos, Banco Central, CVM, o que quer que seja, do determinado setor. Excelente. Até legal, para puxar até o gancho do processo que a gente acabou de passar, né? Que é algo que traz muito orgulho para a gente, né? Que a gente foi a primeira empresa cripto do mundo a ter o assessment das suas áreas realizado pela KPMG, né? Que é realmente, parece algo trivial, né? Mas você, vindo do mercado tradicional, até acho que sabe o peso que isso tem. A gente assumiu esse risco justamente porque a gente tinha muita confiança em tudo que foi feito desde o começo, então todos os nossos processos contábeis, jurídicos, a auditoria de todas as nossas carteiras, a criação de regras para o que a gente pode fazer, o que eu não posso fazer, quem é funcionário da empresa, quem é conselheiro, como é que tipo de regra eu preciso seguir para que a quantidade que eu tenho de moedas não possa ser despejada no mercado. É tanta coisa, né? E ao mesmo tempo você percebe que essas empresas estão se abrindo para esse mercado, né? Porque se eu fosse há 3, 4 anos bater na porta da KPMG e pedir para que ela me auditasse, eu ia receber uma portada na cara. Então, hoje já é difícil, né? A gente ficou em aprovação para esse projeto por quase 3 meses, né? O projeto ia, voltava cheio de dúvidas dos heads lá, né? do Panamá mesmo, da sede original. E a gente ficou nessa conversa durante muito tempo só para começar o projeto, né? Então tem uma preocupação gigantesca com isso, só que ao mesmo tempo a gente percebe que começa a acontecer esse interesse. E você tinha mencionado que a KPMG hoje é, inclusive, um dos membros, né, da Bcrypto. Como que você vê essa evolução do mercado tradicional, né? Então, a própria Receita estabelecendo regras, uma regulamentação, né, mais profunda vindo aí, Big Four e outras empresas de auditoria tradicionais olhando para esse mercado? Qual que é a sua visão disso tudo? Para onde a gente está caminhando? Excelente pergunta, e essa parte da regulamentação, eu acho que foi uma das coisas que me fez tomar a decisão de seguir para o mercado cripto, né? Então, estar no mercado cripto neste momento de regulamentação, eu acho que é sensacional, principalmente quem tem o background que eu tenho, que é compliance e risco. Então, é uma regulamentação que vai trazer mais transparência e segurança para o setor, não só para o setor, mas especificamente para os clientes. Então, cliente vai ter mais segurança depois dessa regulação. Ah, mas vamos regular o blockchain? Não. A gente não vai regular tecnologia, a gente vai regular os processos e como dar segurança para os nossos clientes. Então, o que uma corretora precisa, quais são os controles que ela precisa, ela vai precisar de fazer uma abertura de conta baseada em conhecer seu cliente, ela vai ter que fazer os monitoramentos que é esperado segundo o mercado tradicional. Então, a gente vai ter que ter monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente vai ter que ter CNPJ, a gente vai ter que ter reporte para o COAF, a gente vai ter que ter custódia controlada. Isso eu estou falando, a gente vai ter que ter, mas os membros da Bcrypto já têm. É interessante que é uma busca por algo que já se faz voluntariamente, né? Até interessante quando a Camilinha citou aqui a questão da KPMG, você vê a luta que a gente teve para ser auditado, né? Uma coisa que ninguém nos pediu para ser, que não é uma exigência nenhuma do mercado, mas foi, poxa, a gente sabe que esse é um mercado que vai se amadurecer, que vai ter regulamentações, que vai ter regras. Por que não já estar à frente disso, já estar em conformidade com isso para quando isso for bater na sua porta, né?
Ai, eu adoro escutar essa palavra, em conformidade. Ai, meus olhos brilham, meu coração fica até mais quentinho. Mas é isso mesmo. O setor de cripto, principalmente aqueles que são membros da Bcrypto, já seguem todas essas regras. Uhum. Já faz custódia, lógico, guardadas as devidas proporções de cada produto que você oferece. Claro. Então, se tem corretora que só intermedia, mas segura, que tem a carteira do seu cripto, ela tem que fazer custódia, então ela tem que ter controles de custódia. Abertura da conta com conheça seu cliente, ferramentas, listas e todas aquelas coisas que o mercado tradicional já faz. Monitoramentos, eu tenho muitos monitoramentos. Eu tenho monitoramento interno, eu tenho monitoramento externo, eu tenho sistema, eu tenho BI me atendendo, eu tenho tudo, assim, tudo que o segmento tradicional já faz, a gente faz não por obrigatoriedade, mas por melhores práticas e por seguir o código de autorregulação. Excelente. E tem muita gente que olha para a regulamentação, para a regulação do mercado cripto e fala, nossa, vai virar um mercado chato, vai virar um mercado proibitivo. E não, né? Pelo Eu falo, contrário, né? o lado puramente especulativo, meme coin, shitcoin, o tanto de coin que você quiser, não vai deixar de existir. Mas eu acho que ele fortalece a separação de um projeto, né? De projetos que são sérios, que têm outros objetivos, do que puramente a especulação. Eu, particularmente, adoro especulação, adoro entrar em tudo quanto é moeda e coloco um dinheirinho aqui, outro ali. Meu apetite a risco é alto. É diferente. Só que eu não vou arriscar o meu patrimônio nisso daqui. Por outro lado, quando você tem órgãos regulamentando o mercado e você tem empresas que vão para esse lado, né? Então, eu vou entrar numa corretora que eu mal conheço ou eu vou entrar numa corretora que está em conformidade com todas as regras do mercado, mesmo se antecipando a um caminho de regulamentação, né? Poxa, eu quero fazer um investimento, eu vou entrar numa moeda que tem um caminho claro ali, que passou por uma regulamentação que ela não precisaria ter, né? Que passou por uma série de processos aí que asseguram a seriedade daquilo que está sendo construído, ou eu vou colocar esse dinheiro em moedas puramente especulativas, né? Então, eu acho que o mercado ele vai seguir sendo misto, né? Mas de alguma maneira existe essa separação, né? Então eu vejo com excelentes olhos isso tudo que está acontecendo. Ele vai trazer muito mais segurança para quem quer seguir um caminho mais seguro. Exato. E não vai deixar de existir a maluquice e a festa do caju que a blockchain permite, porque ela é descentralizada, para quem quer ser anárquico. Tipo, é divertido. Tem gente que gosta de viver perigosamente, então bora, né? Tipo, vamos lá pro MetaMask, vamos entrar no DeFi, vamos... Nada contra, mas ali, tipo, é a terra de ninguém, né? Como a gente estava até falando aqui antes da entrevista. Ali, meu amigo, errou um dígito, digitou errado, abraço. Abraço. E no mercado como um todo, praticamente, né? Que a Renata falou até, você pega uma blockchain, você não tem como regulamentar, você não tem como quebrar, você não tem como voltar atrás. Então, tem processos ali que, de certa maneira, a alma deles segue sendo anárquica. Uhum. Mas se você tiver uma regulamentação no processo, essa anarquia passa a ser quase que opcional, né? Vamos colocar assim. E aproveitando até essa conversa, né? A gente fala muito, acho que você também tem esse olhar super positivo da regulação do mercado. Você enxerga algum potencial ponto negativo dessa regulação, algum risco para as operações cripto hoje? O que você acha que pode mudar? Eu não vejo nada negativo. Eu até, se você me perguntar, essa regulação, ela é nota 10? Não, ela não é nota 10. Ela é o início de uma grande regulação. Então, ela é o início de um belo marco regulatório. Então, eu poderia dizer que ela vale 8, 8,5. Ainda a gente tem alguns ajustes que precisam ser feitos, mas a gente não vê nada negativo em relação a ela. Perfeito. Acho que é muito, muito da nossa visão também, né? Acho que todo mundo que está dentro do mercado está muito contente com isso, né? E é difícil você também ter uma regulamentação que já nasça extremamente bem definida quando se trata de algo tão novo, né? Tem muita coisa que a gente até vê no nosso próprio processo, nos 7 anos da Wibix, o conceito sempre foi o mesmo, mas o modelo já mudou várias vezes, já foi ajustado, já foi
pivotado. Então, é muito difícil você criar um arcabouço regulatório em cima de algo que tem muita zona escura ainda. É muito desconhecido e muito novo de todo mundo. Sim, e as Talvez seja por isso aplicações vão que mudando, né? talvez seja por isso que procuraram alguém de um setor tradicional, porque tem uma vasta experiência tradicional e tenta adequar, né? Tipo, tenta encaixar no novo. Aí você vê que até tem uma busca grande dessas empresas de entender o que está acontecendo no nosso mercado também, né? Então, poxa, esse projeto da KPMG, embora fosse um projeto de startup, né? Eles têm empresas gigantescas ali abaixo do arcabouço de auditoria deles, e o tanto de diretores da KPMG envolvidos nos nossos assessments foi um negócio que impressionou a gente demais, né? Parecia que estava todo mundo meio curioso com o que estava descobrindo ali. E é até uma coisa bastante interessante, porque a gente luta, como a Bcrypto, né? Agora é o meu chapéu de Bcrypto. A gente luta muito pela educação. E depois eu até vou fazer aqui um merchan, se vocês me deixarem, que a gente vai ter aí Nasceu como um congresso e hoje ele chama Criptorama. Então, a gente vai ter 2 dias de muito conhecimento. Então, a gente vai ter assuntos específicos de regulação, assuntos específicos de tecnologia. Assim, a quantidade de palestrantes e de participantes é nosso primeiro evento e vai ser uma coisa maravilhosa. Já está no ar para quem quiser comprar convite, para quem quiser participar. Então, a gente já está aí, lançamos, né? Chama Criptorama. Quando vai ser? Vai ser 8 e 9 de novembro. Faço questão de vocês participarem com a gente lá. Vai ser no Memorial da América Latina. Então, assim, é o tradicional com um toque de disrupção, porque é uma coisa que uma coisa antiga, né, na cidade de São Paulo. Então, a gente quis realmente trazer o diferente, trazer para São Paulo, né, porque a gente sabe muito bem que hoje o Rio está muito na linha de frente da parte de cripto. Então, a gente vai fazer esse primeiro evento e vai ser o primeiro evento da Bcrypto e tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos outros, porque ele vai se tornar um evento no calendário de São Paulo. Então, da mesma forma que a gente vai ter outros eventos, a gente vai ter o evento de cripto dentro do calendário oficial de São Paulo. Então, é um evento que vai trazer muita educação, muito conhecimento e muita discussão sobre o setor. E aí, voltando um pouco, né, nessa parte da educação, se a gente não tiver educação, explicar o que é o segmento, explicar o que é a coisa básica mesmo, né? O que é uma blockchain, o que você pode, o que você encontra, o que você não encontra, o que pode, o que não pode, o que é uma criptomoeda, como você lista uma criptomoeda. São coisas básicas que, quando você fala, né, de uma Big Four, tantos diretores, né, participando de um assessment, é um setor muito novo para todos, tá? A gente, como a Bcrypto, está fazendo diversos treinamentos para reguladores. Então, a gente teve uma turma com mais de 60 pessoas no mês passado. Então, a gente teve diversos órgãos reguladores dentro desse curso, aprendendo com as pessoas que já estão há mais tempo no mercado e pessoas que realmente conhecem, né, a fundo o setor. Então, a educação é assim, a base para a gente ter sucesso nesse segmento. Perfeito. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a população geral ter acesso aos fundamentos do mercado. E até algo que, na minha visão, né, veja, a gente hoje, né, a gente nasceu dentro de um mercado financeiro, que ainda é, né, o mercado financeiro tradicional, que a gente aprendeu a conviver, né? Então, hoje, todo o ecossistema financeiro, bancário, de investimento, de ações e tudo mais, é um mercado extremamente complexo, e hoje a gente consegue saber como a gente faz para investir numa bolsa, como que a gente coloca o dinheiro no banco, como que a gente tira aquilo, o que a gente faz um depósito, o que eu faço para não perder dinheiro. Mas as entranhas desse mercado e como ele funciona são muito mais complexas do que o mercado cripto, né? Pegar até o meu caso, eu entrei a fundo no mercado cripto quando vim para a Webull, né? Eu sou do mercado de Venture Capital, acabei entrando na Webull para entender, né, o ecossistema de startup no qual ela estava inserida.
E na época eu não conhecia muito sobre o mercado. Conhecia o básico, mas assim, a parte fundamental mesmo não tinha. Isso foi da nossa primeira conversa, acho que deve ter sido meados de abril, maio do ano passado. E em 2, 3 meses de imersão, você entende tudo e como tudo funciona, e cada pedacinho desse mercado, e como funciona uma aplicação, e o que é o risco real. Então, eu falo, quando você tenta traduzir isso para gerações que estão vindo, que são gerações mais curiosas e que não estão nem aí para entrar em algo que elas não compreendem a fundo, você percebe que esse mercado ele é inevitável, né? O mercado ele vai ser substituído e ele precisa de um substituto que seja fácil de entender, né? Então, por mais que ele seja novo, por mais que a gente esteja trazendo aqui coisas que ninguém nunca viu ou pelo menos ainda não está acostumado, a gente está falando de algo que faz um sentido simples, né? Quando você coloca o mercado, assim, se você esmiuçar o mercado cripto e como que como que são feitas as transações, como que é feito o tracking dessas transações, o lastro dentro de uma blockchain, faz muito sentido, E né? Não tem por que falando, não. e falando em informação, né, e educação, cripto e tudo, é mais importante ainda que se a gente parar para pensar, é um mundo novo, cresce rapidamente, chama a atenção rapidamente, as pessoas se interessam pelo tema tudo. E hoje você tem muito achismo, né? É muita coisa que você vê na internet. Se o cara for leigo de tudo e falar, poxa, eu vou sentar hoje na frente do computador, vou começar a entender um pouco que raios é cripto, ativos e esse mercado todo aí. Se ele começar a zapear ali, ele vai encontrar tanta informação desencontrada, tanto achismo, tanto eu penso aquilo, o outro pensa aquilo outro. E números, né? E faltam números também. Exato, e eu acho que precisa sim ter entidades como a Cripto, precisa sim ter regulamentação, precisa começar a ter uma organização das coisas para que comece a surgir também fontes mais confiáveis baseadas nesses ajustes que são feitos, para que a pessoa comece a se abastecer e se munir de informações mais corretas e menos desencontradas, que é muito assustador, assim, a gente que até foi das motivações nossas de criar o programa do Ibix Cash, é exatamente isso, foi, puxa, até da própria Wibix, o que vinha de informação desencontrada sobre o que a gente fazia das comunidades, eu falei, gente, não tem nada a ver com isso. Vamos criar algo que seja um canal para a gente poder informar um pouco mais e trazer discussões um pouco mais de conteúdo, um pouco mais sérias sobre o tema, né? Não só aquelas lucubrações que a gente fica vendo o tempo todo a respeito do universo de cripto. E em relação ao evento do dia 8 e 9 de novembro, a gente vai lançar o primeiro estudo macroeconômico do segmento de cripto. Nossa, Que bacana. Que bom foi ouvir isso. foi feito pela LCA e patrocinado pela Bcrypto. E a gente vai ter números, é um estudo assim, eu já vi o estudo, né? Então, foi apresentado para a gente na última reunião de conselho da Bcrypto. Os números, assim, a gente realmente não tem noção dos números de segmento, de capilaridade, a gente não tem. E é muito, muito legal. A gente vai lançar no dia 8 e 9 no nosso evento. Pô, já tô ansioso para ver. Muito legal. A hora que a gente começa, porque até né, o propósito de existir da Wibix começou em ser uma moeda que a nossa comunidade pudesse ganhar dentro da plataforma e usar na economia real, né? Só que esse é um processo completamente novo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê que cada vez mais os players tradicionais estão interessados por isso, então hoje a gente tem uma facilidade muito grande de fazer uma integração com RP, de servir como meio de pagamento em grandes redes varejistas ou de farmácia, que, de novo, se a gente fosse conversar há alguns anos atrás, não atenderiam a gente de jeito nenhum. Então, você começa a ver esse interesse e quando você traz isso para uma realidade, você começa a ver que as aplicações disso na economia real são infinitas, né? E aí você começa a conversar com um player que, a princípio, é só receber cripto. Fala, não, mas eu queria que o meu ecossistema rodasse em cripto. O que eu faço para isso? Né? E aí ele quer começar a pagar os fornecedores deles em cripto. E aí você começa a ver e você fala, ok, isso funciona enquanto uma economia própria mesmo, né? E eu acho que a partir daí, né, a partir do momento que você começa a ter dados, né, em cima disso, então, como que esses números rodam? Você até fortalece os projetos, que assim como a gente,
estão tentando entrar na economia de uma maneira completamente fora do tradicional, mas dentro da conformidade do tradicional, né, com a segurança. E até puxando o próximo assunto, né, falando de investidores mesmo, eu acho que o mercado de investidores precisa amadurecer muito, e isso precisa passar por uma questão de sentir segurança nesse investimento, que, por sua vez, passa pela informação, né? Então, a gente até fala, cada vez que a gente informa as pessoas aqui, a gente está formando investidores que vão entrar no mercado com uma segurança mais Bem legal. mais preparados, né? E aí, entrando na pergunta que eu quero te fazer, né? Hoje, no Brasil, a gente tem alguns projetos super sérios que estão começando a nascer, as nossas corretoras são super sérias. Como é que você vê hoje o Brasil em relação ao restante do mundo em termos de avanços no mercado cripto e em termos de formação desses investidores? Acho que a Bcrypto acredita. A gente não tem nenhuma insider information, mas a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter a regulação. Uhum, Isso é um marco. uhum. Ter um país com uma regulação tão boa como a que a gente vai ter, assim, a gente já sai na frente muitos anos, muitos anos. E uma coisa que, quando você estava falando, que aí eu vou voltar só um pouquinho, a blockchain já está aí. A blockchain, ela é uma tecnologia que é esperado que não só fique para cripto, e não está só sendo utilizado para cripto. Exatamente. A gente usa para saúde, usa para registro de imóveis, vai usar ou já está usando para metaverso. Então, Uhum. ela está aí. A gente brinca, né? As pessoas falavam que o cripto é o segmento do futuro. Não, é o segmento do presente. É um canivete suíço e a gente só está usando a faquinha. A faquinha, a gente só está usando a faquinha. É literalmente isso. Então, assim, como está o Brasil em relação ao mundo, a gente está muito na frente. E se a nossa regulação for votada este ano e a gente acredita que isso vai acontecer, a gente vai sair muito na frente. Você acha, como que você enxerga o futuro dessa aplicação? Até vou sair até um pouquinho de cripto, né? Você estava falando em blockchain e até o Edu Terra, né, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo, esteve aqui com a gente alguns episódios atrás, né, nosso conselheiro, e ele estava falando sobre os dois grandes avanços da humanidade que realmente vão mudar a maneira como a gente vive, sendo 5G e blockchain, que são tecnologias que algumas pessoas subestimam, né? Então, parece que já foi, parece que é coisa de... Que é uma modinha. De maluco, é uma modinha, que o 5G é só para ter uma internet um pouquinho mais rápida no celular, para te Não vê mandar a um WhatsApp. profundidade que isso E tem, em né? termos de blockchain, né, você participa, né, desse avanço de blockchain? Como é que você enxerga isso dentro de outras áreas e como que essas outras áreas se conversam com o que você está fazendo dentro do mercado cripto? Acho que participar como cripto e como até entusiasta, eu não vou dizer que tudo vai rodar em blockchain, mas eu acho que a grande maioria das coisas vão rodar em blockchain. Pela segurança, pela rastreabilidade, porque as pessoas acham que o segmento cripto ele é irrastreável, mas ele não é. Pelo o contrário. Né? Pelo contrário, ele é o oposto disso. Eu não consigo imprimir cripto e levar numa mala para lugar nenhum. Escondido, né? E eu não consigo apagar uma blockchain. Exato. Uma vez Perfeito. escrito na blockchain, está na blockchain. Ninguém apaga a blockchain. E aí, eu até queria, até em relação aí à associação, a Bcrypto e como uma corretora, né, a importância das pessoas que fazem investimentos em cripto, e a gente sempre toma muito cuidado em relação a isso, porque a gente, como corretora, a gente não recomenda nenhuma moeda ou não recomenda nenhum investimento, mas a gente preza para que as pessoas que entrem neste segmento, lógico, não entrem com todo o seu recurso no investimento, não é esperado que você coloque todos os ovos numa cesta só, de jeito nenhum. E uma outra coisa, é sempre estudar o projeto daquela moeda. Então, entrou na Wibix, estude o projeto da Wibix antes de entrar. Eu vou entrar em Bitcoin. É que Bitcoin e Ethereum são as mais conhecidas e você já não precisa mais estudar o projeto.
Mas você tem aí... eu nem consigo mais acompanhar, porque a CoinMarketCap, eu acho que todo Nossa, dia que atualiza você... toda hora, né? Acho que 18 tá mais em mil, 20 20 e poucas mil, mil então moedas são já. moedas. Então, você vai investir numa Uhum. moeda, estude aquela moeda, entenda aquela moeda. Para você, assim, moedas ruins ou coisas ruins, em todos os segmentos a gente vai ter, todos. Não é o segmento de cripto que tem moedas ruins, não. Uhum. Qualquer segmento tem coisas ruins. Então, estude a moeda que você vai investir antes de investir. Isso eu acho que isso é essencial, até para a gente, assim, né? Nós somos da Webull, nós detemos boa parte do estoque de Weebix ainda hoje, e nem a gente recomenda o investimento, né? O que a gente faz é trazer transparência do projeto para que o investidor saiba o que está acontecendo e tome essa decisão sozinho. E naturalmente entre, né? Exato, né? Se isso faz sentido para você, se você olha para as diretrizes do projeto, para o que a gente quer fazer, acredita nisso, olha quem está por Segurança, trás, fala, poxa, transparência. posso confiar nessas pessoas, quem são os parceiros desse negócio? Poxa, achei isso aqui legal? Aí você investe. E mesmo assim, a gente fala muito sobre isso, né? Trazer um pouco para o mercado de cripto hoje, a visão que já existe no mercado de ações há muito tempo. Se eu vou comprar um papel de uma empresa, eu vou tomar o meu tempo para estudar o que aquela Vai empresa estudar o está que essa fazendo, empresa faz, né? né? O E eu potencial. sei que é óbvio, né? Se eu vou entrar em qualquer empresa que seja, ela não vai me passar detalhes da estratégia do que ela está fazendo no dia a dia e me dar spoilers o tempo todo sobre o que vai acontecer ali. Mas ela vai me dar as diretrizes de onde ela quer chegar. Ela vai me dar as diretrizes do tamanho que ela quer ser, das oportunidades que ela está olhando, né? Tipo, se esse ano eu vou trabalhar na minha estruturação tecnológica, ano que vem, ano que vem eu vou trabalhar em aquisição de mercado, definição de produto, eu pretendo crescer tanto. Isso são coisas que a gente consegue observar dentro do mercado tradicional, que eu acho que agora estão começando a Sim. chegar no mercado cripto, né? Sim. E a gente tem muito cuidado disso, né? A gente não quer ser uma moeda especulativa. A especulação é inerente ao processo, ao mercado, mas ela sempre vai fazer parte. A gente gosta disso e a gente sabe que precisa que isso exista também para que a gente cresça. Mas a gente não quer estar 100% associado a isso, né? A especulação. Então, eu até falo, né? A coisa que a gente mais passa para a nossa comunidade é informação e a nossa empolgação. Então, acho que dá para ver quando tem alguma coisa legal acontecendo, porque a gente aparece mais, está mais feliz com essa... Mas, em termos de dizer, ó, semana que vem vai ser incrível, comprem o Weebix. Agora, jamais, né? Você nunca vai ver ninguém da gestão. E eu acho que isso é muito especial, assim, porque é uma visão que ninguém Eu nunca acho falou sobre isso, mas eu acho que eu acabou acho que faz acontecendo, né? parte de um amadurecimento, né? Porque as criptos se tornaram muito populares no mundo por causa da Bitcoin e por causa do potencial que ela tinha e se provou ao longo dos anos com valorizações de milhares por centos, né? Tipo, é até difícil de falar. E ela trouxe, assim, um afã eu lembro que, cara, em 2017, se eu não me engano, entre 17 e 18, mas foi uma farra do Caju de ICO para tudo que é lado, tinha ICO de tudo, cara. Por quê? Porque puxado por esse otimismo que a Bitcoin criou, né? Mas ela criou esse otimismo porque ela foi a primeira a usar uma tecnologia que realmente o tempo vai provar que é extremamente útil para uma série de coisas num mercado que não existia e começou a crescer, crescer, crescer dentro de um setor que, não dá para você inflacionar. Pelo contrário, você deflaciona. Então, receita para sucesso mesmo, notório. Só que agora a gente está vivendo, acho que um período que está começando um amadurecimento desse mercado cripto, onde a gente não vê mais tanta empolgação com projetos vazios e muito mais atenção e método de se analisar projeto semelhante ao tradicional. Hoje poxa, eu vou investir em quê? Cara, tirando Bitcoin, tirando Ethereum, que são muito notórias e são criptomoedas mesmo na veia, tipo, hoje muito, muito usada e vista como reserva de valor, todo o resto tem que ser analisado como se analisa uma empresa, né? Poxa, eu vou investir na cripto tal.
mas por causa do projeto que ela está fazendo, que é voltado para isso, que eu acredito que tem muito sentido, por causa das pessoas que estão envolvidas nisso, que são pessoas muito competentes, por causa do potencial que ela tem dentro do mercado XYZ. Então, você começa a investir com parâmetros de análise muito semelhantes ao de uma empresa. Perfeito. E eu acho que isso é muito bacana, porque a gente está cada vez mais próximo do que é o mercado tradicional. E até estendendo isso para a questão das exchanges, né? Da mesma maneira, né? Se você parar para pensar, as nossas maiores exchanges hoje têm pouquíssimos anos. Né? Uhum. Até Sim. como as nossas maiores moedas têm pouquíssimos eu acho que anos. a que mais tem tempo no Brasil é o mercado Bitcoin, que deve estar com 8 ou 10 anos, e a mais antiga. Então, assim, é um mercado super recente, né? E se você fizer um paralelo com os bancos hoje mesmo, os bancos tradicionais. Poxa, se eu vou abrir uma conta num banco, eu não vou abrir uma conta num banco que não é minimamente regulado, né? Um banco que amanhã pode me dar um golpe, pode sumir com o meu dinheiro e tudo mais. Então, o mesmo movimento que a gente está fazendo é o movimento que vocês estão fazendo via a Bcrypto e que vai se tornar inevitável, né? Uhum. Então, imagina o que são vocês, né? Vamos pegar aí as 3 maiores hoje aqui do Brasil. O que não serão daqui a 10, 15 anos, né? Porque a gente também fala, né, de um amadurecimento corrido, né? Se a gente parar para pensar do Bitcoin, né? Putz, nasceu, tem um objetivo, mas não tem usabilidade, mas a usabilidade pode ser usado para isso, mas não é. Aí começa a ganhar nasceu pra mercado, isso, né? começa a ganhar valor, começa a servir como moeda de troca, seguindo como uma reserva de valor, passa a ser um mega investimento. E isso tudo num horizonte de 10 anos, praticamente, né? Uhum. Menos até, né? Desde que o Bitcoin começou a efetivamente ser utilizado e ganhar valor, foi agora, né? Uhum. Então, eu acredito muito, né? Que 100% das exchanges de todos os players de mercado que estão se fortalecendo agora e que são pioneiros do mercado da maneira certa, tem um caminho brilhante pela frente, mesmo, né? E até eu tô fazendo conexões aqui, né? Como que vocês olham as exchanges brasileiras hoje frente às exchanges internacionais, né? A gente ainda ocupa um espaço muito restrito, né, dentro do mundo todo. Como é que você vê essa ascensão e essa competição ao longo do tempo? Você vê a gente em algum momento conseguindo estar em par de igualdade com essas gigantescas, né, que são hoje Tier 1? Como que é a sua visão em cima disso? Consigo falar, assim, pelas 3 mais que eu conheço, que é Mercado Bitcoin, Foxbit e Novadax. Mas eu consigo dizer que o mercado Bitcoin já está, acho que na Europa, não sei se Portugal, não me Uhum. recordo. Foxbit soltou uma nota hoje dizendo que vai se tornar internacional e a Novadax está expandindo para a Europa. A gente só está aguardando licença. Então, todas nós, de uma forma ou de outra, estamos tentando, eu não digo ficar igual às maiores, mas eu acho que tentar competir de forma fair, né, com todas as que já existem. A gente ainda está, não digo pequena, a gente ainda é pequena, somos pequenas, mas ainda somos pequenas em relação ao todo, mas eu acho que e aí eu vou fazer um paralelo que muitas vezes a gente passou por muitos perrengues em relação a bancos. A gente, como corretoras, já Uhum. tivemos muitas contas fechadas. No passado No era passado, terrível. era caça às bruxas total. Fechavam contas de exchanges. E hoje a gente vê que essas instituições estão entrando no mundo cripto. Vai bater na porta. Uhum. Estão entrando. Deve ser o que a gente passou com empresas também, né? Empresas que lá atrás a gente queria como clientes. E porta na cara, pelo amor de Deus, o esquema de pirâmide, Pra não sei o lá, quê, né? é tudo golpe. Hoje voltam e querem um ecossistema. Uhum. Né? E é exatamente o que a gente está sistema vivendo. financeiro. A gente levou muito não, teve muito problema, contas fechadas, declarações na mídia muito negativas, e hoje os grandes bancos estão entrando no segmento cripto. Uhum.
ou tokenizando, mas já estão entrando. E é inevitável, né? A hora que você vê, que eu acho assim, teve um momento dos bancos, eu vejo 3 momentos, né? O primeiro de realmente acreditar que era tudo fraude, tudo perecível e nada disso aqui vai dar certo, não queremos contato nenhum. Para um momento de medo, do tipo, meu, esses caras vão comer a gente, vamos matá-los o mais rápido possível, né? E foi todo mundo contra. Parece que teve um bando de bancos tentando matar tudo que era projeto cripto e exchange e moeda e Caças tal. bruxas e até para a pessoa física. Que eu lembro que Exato. se o banco percebesse que o dinheiro que você estava transacionando ali era oriundo de operações com Conta cripto, bloqueada. Eu tive uma conta conta no Itaú bloqueada. bloqueada. Então, e aí passou por um momento de, cara, a gente não vai matar esses caras, e virou uma corrida, né? Tipo, quem se aproxima melhor e mais rápido e consegue começar a fazer com que esse mercado seja parte da sua operação. Sim, sim. Então, eu acho que as moedas, né, o nosso lado que sofreu um pouco menos, porque a gente ainda estava mais flutuando ali no mercado, né? A gente, por estar na economia real, sofreu um pouquinho com o lado de clientes, mas a parte de exchange mesmo, de investidores, teve que lidar com um preconceito gigante, né? Ainda mais aqui no Brasil, a gente teve casos de fraude grandes, né? A gente teve o caso de Atlas, a gente teve casos horrorosos de fraude envolvendo cripto, que eu acho que estiveram nesse meio do caminho aqui. E ver o quanto que isso mudou, né? A segurança que foi trazida para esse mercado depois de tudo que aconteceu e o caminho que a gente tem para percorrer agora, eu acho que é um negócio muito legal, né? E eu fico muito feliz, né, enquanto empresa, enquanto investidora, entusiasta, de ver movimentos como esse. Imagina, a gente tem um evento de 2 dias, num monumento de São Paulo, num marco aqui da cidade, para falar sobre cripto, né? Se você pensasse nisso há alguns poucos anos atrás, isso era loucura, né? Então, eu acho que a gente tem sim, né, enquanto pessoas que estavam lá desde que era tudo super nebuloso, de trazer informação e trazer mais gente para isso. Até porque a gente tem muito a ganhar, né? Quanto mais gente entrar nesse mercado, mais a gente vai seguir aprendendo e mais a gente cresce e fortalece aí também. Não, e é legal que é uma coisa que eu sempre costumo dizer em várias reuniões, que a gente tem muito motivo para se orgulhar, porque o Brasil ele tá indo muito rápido no sentido de regulamentação, no sentido de amadurecimento desse mercado. Ele está entusiasta, ele não está fechando as portas para isso como muitos países estão fazendo. E, poxa, isso é um baita motivo de orgulho, porque é algo que acho que quem está no meio sabe que veio para ficar. Não é uma moda, não é uma bolha, não A é gente vê esse algo abismo que está no mercado agora, momentâneo. você não fica em pânico, não fala, Então, nossa, o que eu fiz? estar cuidando, né, vendo o quanto tem de preocupação hoje do setor, preocupado em se autorregular enquanto não vem uma regulamentação, preocupado em buscar melhores práticas, sempre ali preocupado em estar dando uma cobertura maior para as pessoas que entram nesse mundo. É muito legal de ver essa preocupação toda e deixa a gente muito motivo de se orgulhar, né? Sim. Muito legal. Eu até vou sair um pouco da pauta agora, porque é gostoso Eu conversar com tô gente que com é um do, monte que de é do perguntas que mercado. eu queria fazer, Renato, eu não posso, me Renata, como é proibiram. que você vê hoje o mercado de NFT, por exemplo? Porque até compartilhando a nossa visão, a gente fala muito sobre isso, né? Que eu falo, é um mercado que, ao meu ver, começou como reserva de valor antes de ter valor e usabilidade. E agora a gente está começando a ver, a princípio, a usabilidade real e em algum momento pode se tornar uma reserva de valor. Qual que é a visão de vocês? Até da Bcrypto em cima disso, vocês conversam sobre isso, porque para a gente é super... Tem uma interrogação gigante nesse mercado. Olha, para a gente, eu não vou dizer que tem uma interrogação gigante. A gente vê muito o NFT chegando aí no mercado e sendo realmente o boom, né, do negócio. A gente já viu um pouquinho mais, agora eu acho que um pouquinho menos, né? Mas eu acho que veio para ficar. Veio para ficar. Eu acho que o NFT, ele é muito parecido com a própria blockchain, no sentido de entendimento. A gente só está arranhando a superfície de possibilidades que tem com ele. Perfeito. Porque eu vejo muito, né, que é a parte que me deixa curiosa, que eu falo, da interrogação vem, né?
qualquer coisa vira um NFT, né? Se eu tirar uma foto dessa garrafa d'água aqui agora, eu crio um NFT, se eu quiser eu coloco um valor em cima disso. Mas ainda não está regulado de onde vem esse valor, né? Ontem eu vi um caso de usabilidade muito bacana que eu até desconhecia. Uhum. O Emerson, um parceiro nosso da Salter, ele mostrou um ingresso do show do Milton Nascimento, a turnê final, né, de encerramento da carreira do Milton Nascimento, em que o primeiro lote, que dava acesso a um show especial e tudo mais, foi um NFT. E ele falou, olha que usabilidade genial. Ele falou, cara, você acaba com o mercado de cambista se todos os ingressos de todos os festivais forem NFTs, né? Eu consigo fazer transações disso. Poxa, você quer o meu ingresso que era meu aqui? Toma. Pega um QR Code e faz uma transferência. Eu acho que a usabilidade é tão profunda, só que eu sinto que é um mercado que começou trocado. Ele começou com... que faz sentido também, né? Se a gente para pensar como o cripto nasceu, para que era usado o Bitcoin como ele está hoje. Eu queria realmente Eu ouvir acho opiniões a respeito, porque que está me gerando muita eu acho curiosidade. que quando conceberam ali o conceito do NFT, eles devem ter pensado de uma forma meio filosófica para ter iniciado a abordagem com arte. Porque você pensa bem, poxa, eu consigo replicar uma Mona Lisa? Cara, eu consigo fazer várias cópias, mas vai ser uma cópia diferente. Eu não vou conseguir ter uma Mona Lisa idêntica, com a mesma textura da pincelada, eu não vou ter aquela superfície, né, onde eu vou ver até as microfissuras ali, das trinquinhas da tinta que já tem 500 anos e tudo mais. Eu vou ter uma reprodução digital ou em papel de uma coisa que tem uma complexidade maior. Ela tem ali, se você pudesse tocá-la, você ia ver que ela tem uma superfície, uma textura, uma tonalidade de cor que eu só tenho vendo a original. A cópia nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que eles tentaram pegar esse conceito de que o NFT ele é único. Então vamos usar com coisas que você quer ter porque é única, né? Quem tem uma obra de arte sabe que eu posso ir lá, replicar, imprimi-la e pôr na minha parede. Mas aquela ali é a verdadeira, aquela é a original. Então faz sentido. Mas deixou a galera um pouquinho míope com relação às possibilidades. Eu acho muito legal hoje, por exemplo, essas iniciativas de NFT, usando como memorabilia. Eu vi até um estudo de fazer o ingresso mesmo em NFT, mas nem muito por causa da questão do cambista e tudo, mas mais pela questão da memorabilia. Cara, quem aqui que não guarda o ingresso do primeiro show que foi na gaveta até hoje? E aí, só que o coitadinho vai ficando amarelo, vai ficando velho, um dia se pode perder, sei lá, alguém jogar fora acidentalmente. Como NFT, isso não tem perigo, nunca vai acontecer, porque ele vai estar protegido ali, guardado na blockchain. Então, dá mais segurança, né? Já pensou se... Eu acho que os nossos filhos e netos vão guardar os ingressos de shows, não na gaveta, mas na sua galeria de NFTs. Isso do NFT, e a gente não precisa ir muito longe. A gente tem o metaverso. O que realmente é o metaverso? O metaverso começou agora? Não começou? É um universo digital? É uma coisa que nasceu lá no The Sims? Então, assim, são coisas que a gente ainda está tateando para aprender Web3. São coisas que a gente realmente ainda vai ter que esperar um pouco para entender e para realmente assentar o conceito e começar a realmente entender o que vai ser usado ali, né? Exato, que é muito isso. A gente entendeu o conceito, a usabilidade ainda está sendo tateada, como você mesmo falou. Então, o metaverso é muito maluco. É um avatar, é um óculos virtual, é imersivo ou pode ser aqui? O NFT, por exemplo, no metaverso é muito interessante na aplicação do que a gente tem visto muito acontecer com itens de luxo. Poxa, uma bolsa da Chanel física, beleza, ela é uma bolsa física, mas uma bolsa da Chanel no metaverso, como é que eu não replico? Eu tenho a minha e posso levá-la para onde eu quiser no metaverso.
Se ela for um NFT, eu consigo, né? Fica, É, eu é tenho muito louco, né? registro daquilo. Ela é única, né? É a Mas minha, é isso, entendeu? é isso. Eu acho que ainda a gente usa muito louco, né, tal, mas realmente é uma coisa que a gente ainda vai aprender. Quer dizer, a gente vem aprendendo, Uhum. eu acho que a gente vai dando algumas. Cada dia que passa, a gente vai colocando mais uma. Aplicação Um ali, uma pedacinho de pitada de alguma coisa. informação. Porque é a mesma coisa, as criptos. Nasceu com Bitcoin em 2008, e dizem até que não era a primeira. Bitcoin não foi o primeiro, mas foi o primeiro que apareceu. E então, assim, tem os cypherpunks, né, que vem aí, os anarquistas, né? Uhum. Então, e hoje você sabe que você tem, sei lá, mais de 20 mil moedas e as principais Bitcoin e Ethereum, e é isso, a gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho. E NFT é a mesma coisa, acho que já está um pouco mais solidificado, mas é uma coisa talvez um pouco mais gourmet do que uma cripto. E aí você tem o metaverso, que você vai poder usar NFT, e aí você tem os Até na vida avatares. real, né? Então Porque você pensa bem, imagina que o registro de um carro ou de um imóvel fosse um NFT. Não seria bem mais fácil eu transferir para você? A gente quem fala tem muito aquele sobre registro registro, tem você a estava falando propriedade. do mercado de luxo, né? Mercado de luxo real mesmo. Certificados em NFT, você não falsifica, você não replica, você não... Não perde. Tem um baita de um mercado gigantesco aí. Eu adoro fazer parte desse mercado, meu Deus. Não, é muito, Não, e assim, muito interessante. é muito interessante, eu acho que todo dia você aprende um pouco, né? Sim. Porque todo dia você tem notícia, todo dia você tem novidade, todo dia você tem informação. E é uma coisa que você não passa uma semana sem ter alguma informação nova para acrescentar ali naquela sua caixinha. Todo dia, toda semana você tem um pouquinho de informação. Eu Isso é gosto muito sempre legal. de traçar um paralelo com a própria internet. Eu fico sempre usando para a pessoa conseguir entender a abrangência de que é a tecnologia. Blockchain, que tornou possível o NFT, que torna possível vai tornar possível muitas outras coisas. Metaverso, eu acredito que só vai ter uma usabilidade maior por causa da blockchain. É pensar na internet. Se você pensar nela lá no comecinho dos anos 90, quando ela começou a surgir e se popularizar no mundo todo, o que dava para fazer com a internet? Cara, dava para ler coisas, né, textos, e dava para mandar e-mail. Ou seja, eu conseguia ler texto, eu conseguia pegar um texto e mandar para alguém ler na casa dele, pela internet. Se eu chegasse para o Wagner de 1990, ou para a Camilinha, ou para a Renata de 1990, e falar, então, esses textos que você fica mandando aí, agora que você não precisa mais mandar carta, você pode mandar por e-mail, mas você vai poder assistir filme nesse troço aí chamado internet, você vai poder conversar com pessoas, você vai poder fazer videoconferências com ela, você vai poder acessar uma rua que você não sabe chegar pela internet, ela vai te ensinar o caminho, ela vai te dizer se uma coisa está certa ou errada, se o clima vai estar frio ou quente amanhã, em qualquer lugar que você estiver. Ela vai te servir como um guia, não só de informação, mas também até um guia geográfico para você saber onde você está. A pessoa ia pensar, imagina, só dá para ler texto aqui, rapaz, tá maluco? Não, e ela ia falar, mas para que eu vou precisar? Eu Ou tenho pra que um eu vou mapa, precisar, eu né? tenho meu videocassete, eu tenho meu livro O físico, meu guia, né? eu tenho tudo, né? Porque o Walter Longo, né? Quando a gente conversa com ele sobre isso, ele passou por isso. Ele falou, cara, a internet chegou a mim antes de chegar em muita gente e eu duvidei. Ele falou, e justamente por isso hoje ele é um dos maiores pesquisadores de tecnologias, o cara que mais entende de metaverso que eu conheço, tá com a gente em cripto há tantos anos. Ele falou, porque eu vi uma onda desse nível passar e eu tive a certeza que eu nunca mais ia deixar nenhuma onda dessa passar. Porque hoje, se você pergunta, né, você vai para o mercado tradicional. Eu lembro, eu já tive essa conversa com meu pai é do mercado financeiro tradicional. E aí você começa a explicar cripto, ele falou assim, mas Camila, tudo que você acabou de falar, a gente faz com dinheiro. Por que eu preciso de algo que não seja dinheiro, que seja... que muda? E é muito nessa linha, né? Não é questão de você precisar de algo para fazer uma determinada coisa. É questão de fazer mais sentido, de ser mais fácil, de estar mais em linha com o caminho da humanidade mesmo, né? Para aquilo que a gente está caminhando. E você sabe que eu estava até vendo um vídeo, não lembro muito bem de quem era, mas até fala, né, que o metaverso, esse universo paralelo, que a gente vai criar avatares, vai ter experiências com marcas, com
situações, tal. Quem ia imaginar que a gente ia ter pandemia? Uhum. O metaverso veio, talvez, também para situações que os grandes bancos já estão no metaverso. Uhum. Sim, os grandes bancos, as grandes marcas. Hoje é ainda mais difícil de você tangibilizar isso, né? Poxa, eu vou comprar um produto e como que eu vou... O que que isso vai acontecer, Você né? já Vai tem chegar em casa, eu moedas, vou né, que usar lá? são transacionadas no Sim, a metaverso. gente mesmo, né? A gente está na construção de alguns metaversos onde vão ser transacionados. Esses metaversos terão como moeda corrente a Wibix. Então, você começa a falar de um negócio novo que, ao mesmo tempo, se a gente for para o caminho tradicional, e tem uma pontinha dentro do meu coração falando, mas, cara, a gente já faz tudo isso no mundo real, para que eu vou querer o avatar da Camila hiperrealista que anda na cidade de São Paulo e entra numa loja e compra um produto que eu posso ir lá e andar e comprar. Ah, se você já Mas- tivesse jogado GTA Online, você ia saber o que é legal. Não, mas Fazer e ao isso mesmo no tempo, tipo, metaverso. 90% da Camila é essa pessoa. Uhum. Mas tem os 10% que fala, cara, que loucura completa isso aqui que a gente está fazendo. E eu acho que até o momento da gente enraizar mesmo, que, cara, isso faz parte do futuro. Você acreditando ou não, você achando que precisa ou não, isso vai acontecer. A questão é o quanto você está preparado para isso e o quanto você quer mergulhar nisso agora, antes de todo mundo. Mas muito legal. Renata, a gente passou aqui até Tava do tão bom o nosso... papo que a gente até estourou o tempo. É que é muito gostoso. Normalmente a gente traz gente de outros mercados e tudo, e normalmente gente que fala Isso mais a porque eu não nossa língua é mais ainda difícil. não falei nada, hein? Né? Não, então, eu acho que no caso da Renata, eu já vou criar até uma regra que eu acho que quando nossos episódios passarem de 50 minutos, a gente tem que convidar o convidado para voltar. Eu Já ia acho. fazer isso de E novo. Eu ia falar, fazer uma- Renata, acho. eu queria ter Tem uma que ter uma conversa, e fica aqui parte o convite dois. mesmo para que seja rápido antes do dia 8 e 9 de novembro. Que eu queria que você voltasse para falar de Criptorama, porque aí eu acho que a gente tem um cenário legal construído, ou até um pouquinho depois para a gente poder falar Não, e do eu conteúdo, de posso tudo que trazer foi até demonstrado. a gente, lógico, a Bcrypto, e aí só falando rapidinho, então Uhum. eu sou a presidente e tem mais 2 diretores que são meus super parceiros, que na verdade eles que fazem acontecer as coisas. Eu sou a figura que mais falo em nome e tal. Eles não, eles fazem, eles botam a mão na massa mesmo e fazem acontecer. E tem um diretor, que é o Bernardo Surur, que era mercado Bitcoin e hoje está Uhum. na Bcrypto, que está botando a mão na massa para Criptorama. Então, eu trago ele aqui, Uhum. vocês vão ficar Maravilhoso. apaixonadíssimos, assim. Cada dia que passa, eu estou mais apaixonada pelo Criptorama, e assim, eu não vejo a hora de acontecer, porque vai ser um marco mesmo, em nome da Bcrypto. Eu acho que a Uhum. Bcrypto merece tudo isso que a gente está vivendo neste momento. Então, eu acho que A vai própria ser muito legal. comunidade, né, de entusiastas hoje de criptos merecem uma coisa dessa. Eu vou até aproveitar que você colocou o chapéu da Bcrypto, vou encerrar o episódio então, com uma última pergunta. Na sua visão, assim, como é que você vê o projeto Wibix? O que eu posso falar sobre o projeto Ibix? A Nova Dax, aí, Chapéu Nova Dax, a gente foi uma das primeiras corretoras a fazer a Aham, listagem, né, da verdade. Wibix. Então, e a Nova Dax em particular é bastante restritiva em relação a projetos. Uhum. Então, a gente realmente toma cuidado de checar os projetos das criptos que a gente vem a listar. Uhum. Hoje a gente tem 156 criptos listadas e essas 156 passaram pelo crivo de realmente verificar o projeto, verificar a blockchain que essa cripto está. Então a gente realmente toma esse cuidado. Eu lembro mesmo. Você lembra? Eu lembro bem. Lembro bem. Então, eu como Nova Dax, só posso falar coisas boas, né? Porque acho que a gente já tem uma parceria aí ao longo do tempo. E como a Bcrypto é sempre, e aí é uma questão mesmo de educação, é realmente cuidado com o projeto que você coloca dentro da sua corretora. E cuidado com o projeto que você, como consumidor, e aí uma das coisas que a Bcrypto, na verdade, a missão da Bcrypto é realmente defender o consumidor mesmo, né? Uhum. O ecossistema, na verdade, o ecossistema é uma coisa muito maior, mas aquele consumidor que está dentro do ecossistema é a gente realmente proteger e defender aquele consumidor. Então,
E como a gente defende? A gente defende pedindo a regulação, a gente defende tendo o código de autorregulação e a gente defende tendo projetos de cripto, que são realmente projetos que vão trazer benefícios, né? E sem risco para o nosso cliente. Então, o que eu posso falar da Wibix é isso, como visão Nova Dax e como visão AB Cripto. Não, muito legal. Muito obrigada. E é bacana que a gente sempre, ultimamente, a gente recebe muitas pessoas que têm intenção de criar um projeto de cripto, às vezes projetos muito bem estruturados e muito legais, e buscam a gente querendo dica, conselhos de como fazer, qual o caminho correto de se fazer. É bacana que aí as pessoas, poxa, mas vocês fazem isso, ajudam mesmo? Olha, quando a gente entende que a intenção da pessoa, o propósito é bacana, a gente faz muita questão de ajudar. Porque quanto mais projetos bacanas, quanto mais gente bem intencionada, quanto mais gente querendo fazer a coisa funcionar do jeito correto estiver, melhor para o ecossistema todo, né? E até fazendo um último puxadinho aqui, é uma coisa que a gente percebeu ao longo do tempo também. No começo do projeto, vinha mais gente querendo vender o Wibix, que a gente chama carinhosamente de piramideiro. Você via que era uma pessoa que queria ganhar dinheiro rápido ali fazendo negócio, e a gente não entrava nessas. E hoje, as pessoas que buscam a gente são justamente pessoas que querem estruturar projetos e seguir um caminho legal. Então, eu acho que é uma tendência de uma melhoria muito grande. Todos em busca da na ascensão. conformidade. Exato. Ai, adoro essa palavra. E com essa conformidade, a gente encerra mais esse episódio. Renata, muito Obrigado por ter obrigada. vindo, Conversa Renata. muito gostosa. Acho que trouxe muita informação aqui para o pessoal. Volte sempre mesmo. Volte. Já vamos Já formalizar vamos esperar esse a volta. convite. Sim. Estaremos com certeza lá no Criptorama. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Obrigada por todo o apoio e suporte aí que vocês dão para todo o mercado, por todo o fomento, né, que é necessário para que essa educação aconteça, para que mais pessoas tenham informação sobre esse mercado e que a gente atraia mais gente para esse caminho. Que Muito, cresça, muito né? obrigada. Obrigado, Renata. Pessoal, E obrigada a todo mundo que assistiu. é isso aí. Muito a próxima. obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.